Tá gravando já, Aline. Acredito que já, né? Quer dar as Sim. boas-vindas, Maria? Quer falar um pouquinho do projeto? Boa noite, professores. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Nós temos aqui também o nosso diretor, que vai poder, se ele quiser, dar uma palavrinha. Esse encontro, ele é uma extensão da nossa formação continuada em serviço aqui da Rede Municipal de Aracaju, principalmente para os professores do 4º e do 5º ano. Semanalmente, eu e a professora Aline Ávila estaremos aqui hoje, começando com matemática, e na próxima semana com língua portuguesa, e vamos alternando. Todas as terças-feiras, né, até o final de junho, né, do nosso primeiro semestre, nós estaremos aqui das 19h15 às 8h15. É um convite que nós pedimos que vocês que estão aqui façam aos seus colegas de trabalho. Será uma atividade prática. Vamos privilegiar uma habilidade, né, um descritor, e vamos trabalhar na prática. Como levar isso para os nossos alunos? Então, eu, Maria São Pedro e a professora Aline, estaremos aqui animadas e queremos que vocês estejam conosco, e agradecemos também toda a nossa equipe da COEF, né, da nossa coordenadoria de anos iniciais, da nossa coordenadora Patrícia, nossa articuladora Jamile e o diretor Evilson, que pensaram juntos e conseguimos trazer isso aqui na prática para vocês. E aproveitem a formação da professora Aline, está ótima, né, Aline? E vamos fazer, assim, o descontraído, tirar um pouco daquela formalização, mas com um grande potencial de prática na aula de vocês. Pronto, Aline. Pronto, aqui somos nós, eu e Maria São Pedro. Desejo boas-vindas a todos vocês, espero que vocês aproveitem. Eu vou estar fazendo a formação e Maria vai estar acompanhando o chat, né, Maria? Quem tiver alguma dúvida, quem quiser dar uma palavra, Maria pode falar com a gente, porque estou olhando às vezes para o lado, porque é a tela onde está o meeting, mas Maria vai estar acompanhando vocês lá, tá certo? Como Maria disse, o objetivo da nossa formação é sugerir estratégias de aprendizado para os nossos alunos e aproximar matemática na prática, com ludicidade e gamificação para as nossas crianças. Os nossos encontros serão às terças-feiras, agora em maio e junho, por enquanto. Essas são as datas previstas, todas as terças-feiras. Uma terça-feira de matemática e uma terça-feira de português. E hoje nós vamos começar falando um pouquinho sobre geometria, a planificação de sólidos geométricos. Aí a pergunta é, como fazer nosso estudante imaginar um sólido geométrico fora do papel? Porque muitas vezes a gente ensina aos nossos alunos, só que quando ele vai para a atividade no papel, ele não consegue colocar aquilo que ele aprendeu em prática de sala de aula, colocar na atividade para poder responder aquela atividade. Às vezes acontece o contrário, ele olha a atividade e a gente precisa ver como é aquela atividade na prática. E é isso que a gente vai fazer um pouquinho aqui hoje. Nosso desafio é fazer nosso estudante aplicar nas atividades o que a gente ensina na prática. Todo mundo sabe, a gente sempre conversou nas formações, que a matemática ela precisa sempre estar relacionada à prática, à vida cotidiana dos nossos alunos. Só que a gente sempre faz esse elo com a vida cotidiana. Só que quando, ao contrário, quando ele está com a atividade lá no livro, no caderno, numa avaliação externa, numa avaliação de sala de aula, como é que eu posso fazer com que o meu aluno traga o que ele aprendeu em sala de aula para poder resolver aquela atividade, os conhecimentos que ele adquiriu lá em sala de aula, para poder resolver aquelas atividades. Para pensar um pouco, a gente faz uma sugestão de atividade com vocês, que vocês também podem fazer para os alunos, que é um desafio para eles, porque a gente tem mania de pensar, os nossos alunos têm mania de pensar tudo na planificação. Quando eu coloco uma atividade com essa, sugerindo, faça exatamente 3 cortes retos, como se divide igualmente um bolo redondo em 8 partes. Aí eu coloco um bolo dessa forma. O nosso aluno, às vezes, ele não consegue imaginar que o bolo pode estar, ele pode estar em 3D, como a gente chama. Quando a gente tem uma imagem como essa, ele quer dividir o bolo em 8 partes apenas com a planificação do bolo. Mas precisamos fazer nosso aluno pensar que o bolo não é só a planificação. Ele está, assim, nessa visualização. Então, como é que a gente faz com 3 cortes retos?
tem uma solução, algumas pessoas já conhecem esse problema, e a gente faz o seguinte, a gente corta ele ao meio, depois faz um corte, mais um corte, e o próximo corte vai ser na tridimensionalidade dele. Nosso aluno, às vezes, eles podem não consegue ver mal, sim. Às vezes, eles podem achar que aqui são dois cortes, porque ele não consegue ter essa visão tridimensional do nosso bolo. E isso pode dificultar a ele. Por isso que a gente precisa ensinar o nosso aluno a pensar também, tirar aquilo do papel e pensar diferente. O que é que a gente vai ver hoje? Nós vamos ver alguns termos teóricos da geometria para conhecer, para ensinar. Temos algumas atividades práticas, visualizando as possibilidades de atividades e as sugestões, planejando essas atividades. A formação foi baseada no Descritor 2, da prova SAEB, ainda de 2001, já que o novo ainda não vai ser aplicado este ano, que é identificar propriedades comuns e diferenças entre poliedros e corpos redondos, relacionando figuras tridimensionais com suas planificações. Então, vai ser baseado nesse descritor que nós vamos fazer as atividades. E como é que as nossas atividades, elas vêm, ou como é que as atividades, esse descritor 2, elas vêm em questões na prova SAEB, ou na prova dos nossos alunos, no material da Educaju, e até no material do PNLD também. Por exemplo, quando vem uma questão como essa, quantos retângulos formam a caixa ao lado? Às vezes, os nossos alunos, eles não conseguem imaginar o que é que se está pedindo. Ele acha que está pedindo só os retângulos que ele está vendo. Eu fiz essa atividade um pouco antes de fazer a formação que minha filha ela fez. É para contar as faces que estão escondidas, ou seja, ela já tem um pouco da ideia se é para contar, só que ela ainda ficou na dúvida se é para contar só o que está aqui ou o que está aparecendo, ou se é para contar também as faces que não estão sendo mostradas na figura. Mas, para formar a caixa, nós não formamos uma caixa apenas com esses 3 retângulos que estão expostos. Então, nosso aluno ele precisa imaginar como são as outras faces desse retângulo para poder responder essa questão. Uma outra atividade que vem também nas avaliações é como essa daqui. Qual das figuras abaixo representa a planificação de um cubo? Essa questão tem um nível de abstração um pouco grande para os nossos alunos, porque ele precisa pensar como é que fica cada um desses formatos, dessas figuras, fechado em formato de cubo. Aí, às vezes, ele pode pensar, ele pode usar as estratégias que ele tem. Ele sabe que um cubo tem 6 faces, então ele vai ficar em dúvida, ele pode ficar em dúvida entre A e a D, porque na letra B só tem 5 faces, e na letra C tem 7 faces. Então, ele já exclui essas 2 alternativas. Quando vejo a A e a B, ou e a D, ele precisa pensar como é que ficaria essa figura fechada. Quando ele vai pensar, se ele conseguiu fazer atividade em sala de aula, se ele teve acesso a vários materiais que o permitisse fazer esse tipo de atividade, ele vai ter uma certa facilidade para responder. Mas se ele não teve nenhum acesso, se ele não pegou material concreto para desconstruir, para reconstruir, ele pode sentir um pouco de dificuldade. E a gente também estava conversando que ele pode achar que é a letra B, porque se eu pegar a base, eu fecho os 4 lados, eu viro um cubo. Só que ele precisa entender também que o cubo ele precisa ter a tampa. Então, no caso aqui, se ele conseguir fazer essa abstração, conseguir ver essa figura fechada, ele vai acertar que a questão seria a resposta à letra A. Uma outra questão que vem também na atividade é essa aqui. A figura seguinte representa um sólido. Em qual das opções podem estar representadas todas as faces do sólido? Aqui ele vai abordar o conhecimento sobre o que é o sólido, sobre quais são as faces do sólido. Ele precisa entender que esses pontilhados aqui atrás, eles também fazem parte do sólido, que seria a parte oculta na imagem. Na primeira figura, que a gente colocou lá da caixa, essa parte aqui estava oculta. Aqui ele já está mostrando através dessas linhas pontilhadas. Então, ele vai ter que fazer o quê? Pensar como é que seria toda a desconstrução dessa caixa, recortando todas essas caixas para poder tentar encontrar a resposta. Porque ele sabe que aqui são 2 triângulos, mas ele precisa também entender que aqui são 3 retângulos de tamanhos iguais. E ele vai conseguir fazer essa atividade se ele fez isso também em sala de aula. Se ele pegou
uma caixa, se ele pegou uma caixa de Toblerone, como diz Maria, e desconstruiu, por exemplo. Uma outra questão que a gente tem é assim, você consegue identificar qual dos cones A a D corresponde à figura aberta em destaque? Então, a gente tem uma figura aqui. Então, qual desses cones aqui, se eu fechar essa figura, qual desses cones aqui essa figura representa? Então, ele precisa abstrair, ele precisa, na mente dele, fechar essa figura e ver quais são as cores que estão do lado direito, as cores que estão do lado esquerdo. Ele diz que aqui é um cone, não é uma pirâmide. Então, ele vai pensar e vai tentar descobrir, tentar acertar, descobrindo, ele vai tentar acertar qual é a figura que está representando este cone. Então, são essas questões, são esse tipo de questão que vem nas provas, nas avaliações, nas atividades dos nossos alunos, que a gente precisa trabalhar com ele no dia a dia. Só que antes de chegar ao material escrito, antes de chegar ao livro, a gente precisa trabalhar o concreto com os nossos alunos. Então, antes de começar, a gente precisa saber quais são os conhecimentos que meu aluno de 5º ano, de 4º ano, ele precisa ter adquirido para ele entender a planificação dos sólidos geométricos. Quais são, Aline? São esses aqui, ó, geometria básica. Meu aluno, eu preciso estar ciente de que meu aluno já sabe, porque não adianta eu dar uma geometria de sólidos geométricos, a planificação, se eu sei que os meus alunos ainda não adquiriram conhecimentos prévios, como o quê? Reconhecer conceitos como ponto, segmento de reta, plano e figuras geométricas planas. Eles precisam saber o que é um quadrado, um círculo, um retângulo e um triângulo. Às vezes, para um aluno de 5º ano, a gente parece óbvio. Não, o aluno sabe o que é isso, mas ele pode confundir facilmente um quadrado com um retângulo, quando a gente vai falar dessas figuras geométricas planas. Os sólidos geométricos. O que é que ele precisa saber de sólido geométrico antes de ir para a planificação dos sólidos? Eles precisam estar familiarizados com os principais sólidos. Eles precisam estar familiarizados com o que é um cubo, o que é um prisma, uma pirâmide, um cilindro, um cone e uma esfera. Ele precisa saber quais são esses sólidos, nominar cada um deles, saber as características desses sólidos, saber as faces, saber quantas faces tem, o que é no outro, as propriedades, a área, os vértices, as faces e as arestas. Porque o que é que o aluno vai saber de sólido geométrico no 5º ano? O que é que ele precisa aprender, além disso aqui? Isso aqui os professores ensinam desde o 1º, 2º, sempre avançando no nível de complexidade da questão, das questões que são propostas para os alunos. Os alunos precisam desse conhecimento para, quando for calcular volume de um sólido, ele já saber como é que faz. Ele não precisa mais aprender do início todas essas características. Ele não precisa mais aprender o que é uma figura geométrica plana. Por quê? Porque ele já adquiriu esse conhecimento. Quando chegar no 5º ano, ele vai fazer a planificação, ele vai fazer a reconstrução, ele vai saber calcular o volume de um sólido geométrico. E para definir os termos, a gente precisa conhecer para ensinar. Uma coisa que eu falei bastante na nossa formação foi que a gente precisa conhecer os termos técnicos da matemática, não para necessariamente ensinar aos nossos alunos, mas para quando a gente falar com propriedade, saber o que é que a gente está falando com aquelas crianças. Então, a gente precisa definir exatamente qual é o termo certo utilizado para cada um daquilo. Por exemplo, a gente às vezes fala muito em paralelepípedo, mas hoje a gente está falando mais em prismas. A gente fala em dado, mas o nome correto seria o cubo. Então, seriam esses termos que a gente precisa conhecer para poder passar para os nossos alunos a nomenclatura correta, para quando ele chegar lá na frente, ele saber conseguir, quando o professor falar, quando ele vê uma questão na atividade, ele conseguir identificar o que é aquilo. Por exemplo, um sólido geométrico, as principais características dele quais são? São figuras tridimensionais, diferentes das figuras geométricas planas, eles são figuras tridimensionais, ou seja, eles têm 3 dimensões. O comprimento, que é uma dimensão horizontal, a largura, que também é uma dimensão horizontal, ou profundidade, que às vezes a gente chama como profundidade, e a altura, que quando tem a altura, é que a gente vai caracterizar aquele sólido como sólido geométrico, quando tem essas 3 dimensões, que a altura é a dimensão vertical.
Só que a gente não pode pegar qualquer figura e dizer, aqui é o comprimento, aqui é a largura e a altura, porque vai depender da visão de quem está fazendo, da posição do sólido geométrico. Mas o aluno precisa entender que comprimento e largura é quando tem a dimensão horizontal e a altura quando a gente calcula a dimensão vertical. As dimensões são nomeadas de acordo com o referencial, de como está a posição do objeto e de como está a visão do observador para aquele objeto. Outros termos que a gente precisa conhecer antes de começar, ou porque precisa conhecer para continuar dando o conteúdo do sólido geométrico, quais são? Os polígonos. O que são polígonos? São figuras planas fechadas, formadas por lados que não se cruzam. Esses aí são os polígonos regulares, mas também tem os polígonos irregulares, quando tem uma quebrazinha no meio, mas esses aí são os polígonos regulares que a gente trabalha que a gente mais trabalha nas nossas atividades com os nossos alunos, além do retângulo. Os poliedros. Os poliedros, eles são figuras tridimensionais cujas faces são polígonos. Então, quando a gente faz o poliedro, que ele tem 3 dimensões, cujas faces são polígonos, a gente chama de poliedros. Quando as faces não são polígonos, a gente chama de corpos redondos, como é o caso do cone, como é o caso do cilindro e da esfera. Os prismas são poliedros cujas bases são paralelas e congruentes, e as faces são paralelogramos, ou seja, as bases são paralelas e são congruentes, elas são iguais. A base de baixo e a tampa de cima, elas são iguais. Tem o prisma de base triangular, tem o prisma de base quadrangular, tem o prisma pentagonal e o prisma hexagonal, porque depende da base. Todos eles são prismas, mas a depender da base, a gente tem uma nomenclatura para eles. Tem os cilindros, que são as sólidos com 2 bases paralelas, que são círculos congruentes, são círculos iguais no cilindro. São 2 bases paralelas circulares. Tem o cone, que tem uma base circular e um vértice. O vértice é o encontro das arestas. Então, quando elas se encontram, ela forma um vértice. Então, tem a base o circular e o vértice. Além disso, também tem as pirâmides. As pirâmides, elas são poliedros também, cujas faces laterais são triângulos. Então, a base pode ser triangular, a base pode ser quadrangular, a base pode ser pentagonal, mas se as faces delas, as faces laterais da pirâmide, são triângulos, a gente caracteriza como pirâmide, como no caso aí. Gente, se tiver alguma dúvida, pode perguntar para a Maria. Tá bom, Aline? Não, tá todo mundo prestando atenção. Tem outros professores chegando. E é bom que eles vão podendo visualizar, né, Aline, esses nomes tão científicos, né, que no dia a dia a gente chama de outra maneira, e a gente precisa levar esses materiais para a sala, aí a gente conhece o termo técnico para poder falar com eles mais nessa linguagem mais coloquial no dia a dia, não é, professora? E que é a linguagem que está nos livros, é a linguagem que está nos livros, é a linguagem que está nas atividades. Então, a gente precisa ter a ciência dessa linguagem, para quando a gente for explicar para o nosso aluno, para quando chegar na sala com a gente, o que é isso aqui? Não precisar ir procurar já. Então, a gente já sabendo disso, já tendo a ciência, já tendo a consciência de quais são, ou desses conteúdos, dessa nomenclatura dos sólidos, da nomenclatura de que forma, das propriedades dos sólidos, a gente possa passar para um aluno o que é que a gente está querendo que ele aprenda, o que é que a questão está querendo que ele faça. Então, todas essas nomenclaturas são importantes por causa disso. Principalmente nos itens, né, Aline, das avaliações, que vem o termo técnico, né? Então, a gente precisa apresentar para o aluno, para que na hora das avaliações, eles não fiquem assim, não conheçem esse termo. Porque, às vezes, ele sabe fazer a questão. Só se mudasse o termo que estaria ali na questão, de repente, ele acertaria. Por isso que a gente precisa falar do jeito que a gente fica mais fácil para o aluno aprender, mas também precisa falar o termo correto das figuras, o termo matemático para aquelas situações. E para planificar um sólido geométrico, normalmente, o sólido geométrico, ele parte
de uma base plana. Então, eu começo do plano para poder formar o sólido geométrico. Mas o sólido geométrico, a gente vai fazer o quê? Vai criar um modelo. Quando a gente vai planificar o sólido geométrico, o que é que vai acontecer? A gente vai criar um modelo bidimensional de todas as suas faces em um único plano, de modo que possamos visualizar todas as faces simultaneamente. Quando a gente tem esses sólidos aqui, a gente consegue ver algumas das faces deles, a gente não consegue ver, visualizar todas as faces desses sólidos. Então, quando a gente vai planificar, é para quê? Para a gente saber, para a gente conseguir visualizar de maneira única e simultânea todas as faces daquele sólido geométrico. E como é que a gente pode fazer isso? Normalmente, a gente sugere as atividades com o sólido geométrico para os nossos alunos, oferecendo atividades, a planificação do sólido, para o aluno recortar, colar e montar o sólido geométrico. É uma sugestão de atividade. Só que quando o aluno não tem conhecimento do que é o sólido geométrico, quando ele não tem conhecimento do que aquela planificação vai formar, às vezes ele pode colar de uma forma errada, às vezes ele pode ficar sem entender o que são aquelas dobras, que é a parte da cola. Então, assim, quando a gente faz o movimento contrário, partindo do material concreto, como caixas, aqui, ó, como caixas caixa de sabonete, caixa de creme dental, quando a gente pede para o aluno levar uma caixa de creme dental e quando chegar na sala, a gente vai pedir para ele planificar, abrir a caixa para poder ver como é a planificação desse sólido geométrico, eu estou partindo de um concreto para uma situação um pouco mais, que não seria uma abstrata, mas eu estou partindo do que ele já conhece, que ele conhece muito mais o sólido geométrico do que a planificação dele. Então, por exemplo, eu tenho um cubo aqui, é quase um cubo, mas ainda não é um cubo, é um prisma de base retangular. E eu vou pedir para o aluno começar a desmontar a caixa. Só que eu preciso ter um cuidado quando eu vou desmontar uma caixa. Deixa eu tentar abrir essa daqui. Quando eu vou desmontar uma caixa, para poder planificar, ele vai me dar algumas faces que quando eu vou planificar, ele não existe. A gente chama de face destra, que é só utilizar para fazer... um pouquinho ali. Pronto, aqui a minha câmera está um pouco alta. Pronto. Isso. Aqui, olha, tem as faces excedentes, os pedaços excedentes. Abas, né? As abas excedentes, que elas são usadas apenas para fechar a caixa. Então, ele precisa entender que isso aqui ele não faz parte da minha planificação. E, por fim, eu vou formar o objeto planificado. Porém, quando tem que sempre lembrar de pedir para ele tirar as abas excedentes, porque senão ele não vai conseguir identificar, nem vai conseguir planificar corretamente o material. Aqui, ó, como eu tiro a aba excedente, aqui é uma forma de planificar um prisma de base retangular. E um prisma de base circular, eu até procurei, Maria, aqui uma caixinha de batata Pringles para a gente desmontar, mas eu não consegui encontrar. Mas o aluno precisa entender que um prisma, ou um cilindro, ele é composto de duas bases circulares e uma base, de duas bases circulares, e o corpo dele é formado por um retângulo. Muitas vezes o aluno não consegue entender que o círculo que a gente faz para poder formar um cilindro é um retângulo. Então, as duas bases circulares e o retângulo, elas são a planificação do meu cilindro. Uma outra forma de mostrar a planificação para o meu aluno, além dessa de desmontar a caixa, desmontar um cilindro, para poder ele entender, às vezes, se a gente tiver a opção de mostrar no computador, no data show, em sala de aula, ou então enviar pelo WhatsApp das famílias para eles poderem ver, é através dessa visualização tridimensional. Eu deixei aqui essa base da frente um pouco transparente para a gente conseguir entender como é que ele está no fundo. Quando eu desmonto essa pirâmide de base triangular, nesse caso aqui, ela vai vir assim, da minha visualização. Mas isso aqui não é uma planificação. Eu só desconstruí
Eu só desconstruí a minha pirâmide na minha visualização. E quando eu vou planificar, a planificação dessa pirâmide é dessa forma. São triângulos cuja base, ou são triângulos das laterais, e a base também, aqui no caso, é um triangular. E assim eu consigo mostrar para o meu aluno, vou mostrar novamente com todos os... Assim eu consigo mostrar para o meu aluno que uma pirâmide de base triangular, ela é composta de quê? De 4 triângulos. Um para a base e 3 para as laterais. Uma outra forma, eu não vou errar o nome, Maria, uma outra forma de mostrar para os nossos alunos através de recursos tecnológicos é através do GeoGebra. Do GeoGebra, exatamente, Mário, obrigada. Do GeoGebra. Ele é um aplicativo que pode ser usado no celular ou então um site na internet que tem para o aluno visualizar essa planificação. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês. Eu vou precisar parar de compartilhar. E depois também de tudo isso que falou, né, Aline, a gente pode trazer a malha quadriculada e fazer as pinturas, né? Exatamente, a gente pode fazer... práticas, né? Ele trazer aquela planificação para a malha quadriculada. Então, pegar a caixa desmontada, a folha quadriculada, e fazer com que o aluno tire aquelas abas excedentes e depois ele pinte, porque lá, quando ele estiver na avaliação com o item, ele vai conseguir visualizar essa parte abstrata, né? Conseguiu? Exatamente. Vou apresentar aqui a guia. Pronto. Está aparecendo, Maria? Ainda não. Pronto, está abrindo, né? Sim, já apareceu agora. Pronto. Aqui, deixa eu colocar aqui uma forma também de planificar, ou de mostrar como é que se dá essa planificação. Eu mostrei aqui do cubo, mas também tem de outros sólidos geométricos, tem do prisma de base pentagonal, tem vários sólidos geométricos. Quando a gente para ver a planificação do cubo, essa é a tradicional. Por exemplo, se eu peguei isso aqui, o aluno precisa conseguir, na mente dele, transformar isso aqui, está girando, né? Ele precisa transformar isso aqui, ó, em um cubo. Só que sair na hora de uma atividade escrita, na hora de uma avaliação, ele não tem material concreto. Mas se ele trabalhou com isso anteriormente, ele vai ter essa capacidade de pegar esse padrão de cubo. Por exemplo, essa é uma outra forma de planificar o cubo. Todas elas, ó, a gente consegue fechar para formar um cubo. Isso é interessante, né, Aline? Porque essa atividade, se você fizer com recorte de papel, há várias possibilidades de se montar um cubo, né? As crianças têm 11 possibilidades e todas vão finalizar com o mesmo cubo. Acho que a nossa professora Diana levantou a mão. Se quiser falar, Diana, pode abrir o microfone, enquanto a Aline vai apresentando as outras formas ali. Pronto, uma sugestão de atividade com esse cubo é a gente vai pegar essa padronização, esses 11 padrões de montar um cubo, de planificar um cubo, entregar para os alunos e perguntar para eles. Quem é que, por exemplo, fazer uma gamificação, quem é que consegue montar um cubo primeiro? Quem é que consegue identificar qual é a face que vai ficar oposta à outra? Então, são 11, todas elas vão chegar a formar um cubo. Então, se a gente tiver acesso, é só colocar isso aqui na malha quadriculada, recortar, pedir para o aluno recortar, para ele montar um cubo, ele vai ver todas as formas possíveis de se montar de planificar e montar um cubo. Todas elas, eles vão conseguir fechar para montar um cubo. São várias possibilidades que, assim, numa sala de aula, se a gente entregar essas 11, dividir, por exemplo, em dupla, para ver quem consegue montar, para ver quem pedir antes para pintar, quais são, por exemplo, uma sugestão de atividade, eu pedi antes para pintar, quais são as faces da mesma cor, as faces que vão ficar opostas. Então, ele já vai começar a visualizar, ele precisa visualizar antes de montar, antes de começar a dobradura para formar o cubo. São atividades que a gente pode fazer em sala de aula para o nosso aluno. E isso vai facilitar, né, Aline, aqueles primeiros itens que você trouxe como atividades. Ele consegue visualizar agora
naquela malha quadriculada lá na pergunta do item, qual é o formato desse cubo. Exatamente. Quando eu mostro para ele as possibilidades que ele tem de planificar um cubo, eu boto ele para fazer, eu boto ele para discutir com os colegas, então ele vai estar interagindo, ele vai estar visualizando. Até porque esse pensamento visual, ele é comprovado que ajuda na organização das ideias. Então, quando eu boto para ele visualizar, para ele imaginar, ele vai ser importante para ele organizar as ideias para procurar uma solução para aquela situação. Vou voltar para a apresentação. Pronto. E na GeoGebra, quem não tiver acesso pode fazer isso online na sala de aula com o aluno, quem tiver apresentação de data show. Tenho certeza que eles vão ficar radiantes em conhecer as várias possibilidades. A gente pode tentar colocar, tridimensionar na sala de aula os sólidos geométricos. E na prática, como a gente estava conversando com Maria, na prática, o que eu posso fazer para o meu aluno? Então, na sala de aula, qual é a sequência de atividades que eu posso trabalhar com o meu aluno? A princípio, eu vou pedir para o aluno trazer as caixas de casa, para eles poderem levar para a escola para poder desconstruir. Então, eu vou pedir para eles levarem, e eu vou pedir também, antes deles desmontarem, solicitar que eles desenhem no papel o sólido. Então, quando eu vou pedir para um aluno desenhar o sólido, cada aluno pode me desenhar de uma forma diferente. Mas eu preciso que ele me desenhe um sólido, porque se ele desenhar apenas o retângulo de cima, ele não está fazendo uma visualização do sólido, ele está vendo simplesmente uma face e não está desenhando o sólido, ele vai desenhar uma figura plana. Então, meu aluno ainda não entendeu o que é um sólido, é uma hora de intervir e mostrar para ele que o sólido ele precisa ter outras dimensões. Então, eu vou pedir para ele desenhar no papel o sólido geométrico. Ele pode desenhar visualizando de frente, na lateral, mas eu preciso que ele desenhe um sólido com as suas tridimensionalidades. Se ele só desenhar uma parte, um triângulo ou simplesmente um quadrado, é porque ele ainda não entendeu o conceito de sólido. É ali naquele momento que eu vou intervir para o meu aluno e questionar ele. Isso é um sólido? Quais são as outras? O que é que está faltando aí para essa figura que você desenhou virar um sólido? É uma sugestão de atividade com os alunos. Depois que o aluno desenhou sólido, aí sim, eu vou desmontar, eu estou com um aqui, eu vou desmontar e excluir as partes excedentes. Então, quando eu monto e desmonto, eu vou ver, tem mais partes do que eu preciso. Então, eu preciso excluir as partes excedentes, para ele entender que essas partes aqui não fazem parte do sólido, são simplesmente para fazer o fechamento da caixa. Então, eu preciso falar isso para o aluno, porque senão ele vai achar que realmente faz parte do sólido, porque ele está aqui na caixa, se eu planifiquei, então o meu aluno, ele possa ser que ele entenda que isso aqui faz parte do sólido, só que quando eu vou montar essa caixa, vai ficar sobrepondo. Então, tem partes a mais, são partes excedentes. Então, eu vou pedir para ele dobrar primeiro e observar se agora sim ele consegue formar a planificação daquele sólido geométrico. E depois eu vou pedir que ele desenhe esse objeto planificado no papel em branco, primeiramente. Não precisa necessariamente só contornar, mas se ele quiser contornar, não tem problema. Aí eu já posso ensinar ele, eu já posso mostrar para ele que ele está fazendo o perímetro daquela planificação daquele sólido. Então, eu posso fazer no papel em branco e, como Maria falou, na malha quadriculada. Como é que eu vou fazer que meu aluno desenhe um cubo numa malha quadriculada? Como é que eu posso fazer que meu aluno desenhe um prisma de base retangular numa malha quadriculada? Ele não vai pintar mais só um quadradinho, pode ser que ele precise pintar 2 quadradinhos para cada face do meu cubo. Eu vou pintar. Uma outra sugestão é, quando eu planificar, eu pedir para ele pintar, ele passar uma canetinha nas arestas, para ele conseguir entender o que está formando, quais são as partes daquele meu material. E depois eu vou pedir para eles identificarem e quantificarem as faces. Quando o meu aluno entende que um cubo ele tem 6 faces, e quando eu planifiquei minha caixa, apareceu muito mais do que 6, no caso aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 faces, então aqui tem partes excedentes. Se ele sabe que são 6 faces, então ele vai dizer, tem alguma coisa aqui a mais. O que é que eu preciso tirar para isso aqui virar uma planificação? É nessa atividade que a gente vai fazer com os alunos. Eu vou pedir para ele contar essas faces do desenho que ele fez.
Depois que eu contar, ou depois que o aluno fizer essa atividade da malha quadriculada, depois que eu explorar bastante essa planificação no papel, eu vou pedir para o meu aluno agora reconstruir o sólido que ele desconstruiu. Ele não vai ter mais as partes excedentes, que ele já vai ter recortado, e ele agora vai reconstruir só com as faces, ou só com as partes certinhas, com as faces certinhas do meu material. E vou depois dar outras opções de materiais planificados para os alunos construírem, porque dificilmente eles vão levar um cone, dificilmente eles vão levar um cilindro, eles vão levar uma pirâmide, uma caixa em formato de pirâmide, que é mais difícil deles encontrarem. Então, assim, eu posso dar outros materiais para o meu aluno construir esses sólidos geométricos. E, a partir daí, eu posso pedir para eles poderem montar a maquete, eles podem colocar na cartolina e pedir para dali ele contar as faces, as arestas, os vértices daquele material, que são conceitos que ele já deveria ter adquirido antes de ir para a planificação. Então, mas o que é que eu estou fazendo ali? Eu estou voltando, eu estou concretizando aquele conteúdo que ele aprendeu antes. Então, eu vou pedir para ele pegar agora a caixa montada, remontada, e pedir para contar os vértices, as arestas, quantas faces tem. É uma atividade que eu posso fazer com o meu aluno. Uma outra sugestão de atividade que a gente também pode fazer com um aluno em sala de aula é quando for fazer, por exemplo, Dia das Mães. Ao invés de a gente entregar um materialzinho pronto, a gente pede para o aluno montar um cubo, fazer uma caixa, montando a partir da planificação, ele montar para poder fazer e depois decorar, porque aí vai ter, usando aquele conhecimento que ele aprendeu na prática. Também podemos trabalhar com as famosas massinhas e os palitos, que pode ser as jujubas também, porque aqui ele está conseguindo tridimensionalizar, ver todas as partes que ficam escondidas numa caixa. Na minha caixa eu não consigo ver os outros lados, mas quando eu faço essa atividade com massinha e com palito, eu consigo ver as outras partes do meu cubo, da minha pirâmide, do meu prisma. Podemos também fazer um pouquinho mais complicado, mas tem gente que tem habilidade para origami. Na internet, no YouTube, tem várias atividades, sugestão de atividades com origamis, para montar cubos, para montar cubo, pirâmide, apenas com dobradura de papel. Também podemos fazer brincadeiras com Lego, com peças de montar. Pode fazer com aquelas peças. Ele tentar fazer uma forma que aquela peça forme um cubo, que aquela peça forme uma pirâmide ou forme um prisma. Então, são sugestões de atividades para fazer com o meu aluno em sala de aula, para ele ter essa noção também do material concreto. Ele vai construir, ele vai desconstruir, vai reconstruir, e ele também vai ter outras formas dele fazer dele colocar em prática a tridimensionalidade dos sólidos geométricos. Aqui são as planificações das outras formas, dos outros sólidos geométricos. Aqui ele precisa entender que essas partezinhas aqui são as partes de colagem, que não fazem parte da planificação, que estão ali para ajudar na colagem do material. O cone, o cubo, a pirâmide de base quadrangular, a pirâmide de base triangular. Aqui é um prisma de base triangular e o prisma de base quadrangular. Para ampliar o conhecimento do aluno, para a gente conhecer também um pouquinho mais o que é que a gente pode fazer. A gente pode assistir alguns vídeos no Khan Academy, ou então, aqui são vídeos que foram sugeridos lá no grupo do Classroom do quarto e do quinto ano, para os alunos assistirem, para a gente poder enviar para os alunos a associação de figuras geométricas espaciais a objetos, para ampliar ainda mais o conhecimento dele. A contar faces e arestas é um outro vídeo. Tem também a opção dos sólidos geométricos e o site do GeoGebra. Errei. GeoGebra. Do GeoGebra. Pronto, gente. Deixa eu voltar aqui para ver um pouquinho vocês. Tudo isso aqui a gente está fazendo para que a gente possa levar para os nossos alunos as possibilidades, atividades que a gente possa aplicar no dia a dia com eles em sala de aula. São exemplos fáceis, são exemplos simples que a gente possa fazer com eles. Se tiver a opção que algumas salas de aula a gente sabe que já tem a opção de televisão, de data show, então sempre mostrar para ele as várias opções. Como eu disse, na prática, às vezes ele só consegue fazer numa caixa em formato retangular ou quadrangular,
mas eu mostro para ele as outras opções de construção e desconstrução do sólido geométrico, são outras possibilidades para trabalhar com nossas crianças. E se alguém agora tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma atividade que já fez na Marinha, em sala de aula, e quiser compartilhar, podemos ficar à vontade. Fazer alguma pergunta. Fazer alguma pergunta, exatamente. Se achou, assim, que é bem prático para a sala de aula, a intenção é a gente trazer, né, esses materiais, essas possibilidades, né, dos alunos transformarem isso, o abstrato no concreto, lembrando as fases de desenvolvimento das crianças, que tem que partir do concreto. Então, quando nós trazemos o sólido, vamos desmontar, trazer a planificação pintando, recortando, montando, com palitos, olha, aqui tem um com palito e massinha, faz com que a criança consiga depois visualizar, né, esse abstrato ali, na solicitação do item, numa avaliação, vai dar propriedade, né, dele reconhecer o que está sendo solicitado no item. E também a progressão das habilidades. Em um momento, ele pode ser solicitado só o modelo da planificação, né, Aline? No outro, a associação, como a Aline falou, isso é a progressão da habilidade, né, no mesmo conteúdo, né? Então, há essa variação nos itens, né, que são solicitados nas avaliações. Vai vindo concreto para ele transformar em planificação, e às vezes ele vai vir um objeto planificado para o aluno imaginar ali durante a atividade como é que ele vai ser aquele objeto montado, aquela planificação montada. Então, a gente precisa dar a possibilidade dos nossos alunos fazerem as duas coisas em sala de aula, fazerem as duas coisas na prática, para quando ele pegar uma atividade, ele conseguir resolver de forma consciente, de forma segura, aquela atividade que ele está fazendo. Isso mesmo, Aline. E lembrando que nós temos, né, como acessar esses links da sala de aula. Olha, a professora Semiramis, ela escreveu assim, lá na escola tem um sólidos geométrico em madeira, então distribuí em duplas e pedi para falarem o nome do sólido, vértices, arestas e faces. Eles gostaram demais e tiveram a oportunidade de mostrar o que sabiam aos colegas. Exatamente, até pode pegar um sólido desse de madeira e colocar para ele ir desenhando. Ele vira um lado, ou ele vira uma face e desenha, depois vira outra face e desenha. Então, ele vai ter aquele desconstrução daquele sólido com vários pedacinhos do sólido concreto. Então, assim, além da planificação, ele vai ter as partes, como uma daquelas questões, uma das partes, as partes do sólido geométrico desmontado, para ele conseguir juntar. Você pode também fazer essa sugestão. Com isso aqui, que sólido geométrico com essas partes eu posso montar? Isso mesmo, Aline. A professora Semiramis também disse que é interessante, a professora Adriana deu parabéns, disse que são ótimas as dicas. E, professores, olha, tem a listinha de presença, é nosso primeiro encontro, nós gostaríamos de saber a opinião de vocês, não deixem de responder. A professora Isabel está perguntando, está falando assim, não tenho dúvidas que a parte do concreto auxilia na compreensão desses conteúdos, muito enriquecedor a apresentação. Bom, muito obrigada. Então, assim, essa é a intenção, que a gente traga atividades práticas, que a gente traga possibilidades para trabalhar com nossas crianças de forma que elas aprendam com facilidade, ou com facilidade com vontade de aprender, porque uma das coisas que a gente mais fala é que nosso aluno não quer aprender. Aí Maria mostrou o sólido que ela construiu, ela chegou toda animada, dizendo que construir um sólido geométrico, a gente fica animada quando está fazendo, quanto mais as nossas crianças. Se ele construir um material desse, se ele levar para casa, ele vai conseguir ele vai ter o prazer em aprender, que essa é uma das nossas maiores dificuldades, fazer com que essa criança queira aprender. E se a gente parte desse concreto, parte dessas sugestões de atividades, com outras atividades, quem for fazer essas atividades em sala de aula, pode mandar foto para a gente, né, Maria? De repente a gente faz um que se recomendo, então a gente possa trocar essas ideias. E quem tiver alguma dúvida também no decorrer das atividades, a gente também pode estar, se quiser sugestões, a gente também pode estar conversando para poder fazer essas atividades em sala de aula. Não é, Maria? Isso mesmo, Aline. É importante mesmo o registro, tragam também, mostrem, né? E é sempre bom poder ouvir vocês.
Professor, quer falar um pouquinho? Olá, gente, boa noite. Vou dizer que gostei bastante, tá? É fundamental que os nossos alunos tenham essa noção, né, partindo do concreto. Uma geometria é uma das complicações para os nossos alunos nas avaliações externas, nas avaliações realizadas pelo, pela rede para identificar o desempenho desses alunos. Também aparece como uma das dificuldades. E quando nós avançamos lá para os anos finais do ensino fundamental, o desempenho dos nossos alunos da rede municipal, que também é uma singularidade, assim, não é uma singularidade da rede municipal, é uma tendência do nosso país, anos finais e ensino médio, o desempenho dos alunos em matemática é decrescente. Isso muito pela dificuldade em raciocinar com elementos mais abstratos. Então, é importante que ele comece de elementos mais práticos, mais sólidos, para que possa desenvolver a capacidade de raciocínio e aí ter um melhor desenvolvimento, não só no quinto ano, que nós estamos trabalhando aqui, quarto e quinto ano, mas que isso avance lá para do sexto ao nono e no ensino médio. Então, esta base é essencial para que o desempenho dos nossos alunos, né, progressivamente seja qualificado. Então, gostei muito, né? Relembrei um pouquinho, eu que sou da história, mas sempre fui muito bom em matemática. Por um acaso fui para a história, mas gostei muito do momento de diálogo, né? Espero que todos os demais tenham gostado também. Obrigada, professor. Se alguém mais quiser falar, a gente agradece, né, Maria, a presença de Professora todos. Betânia está com a câmera aberta, eu gostaria de falar. Professora Adriana, que estava na formação, Célia. Boa noite, foi ótimo estar com vocês. Ô, Betânia, obrigada pela presença. Experiência. Acho que alguém levantou a mão. Essa troca de experiência. É verdade, é muito boa. Muito obrigada. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Não esqueçam de assinar a lista de presença. Patrícia Cruz colocou boa noite. Boa noite, Patrícia. Aline, agora é com você. Acho que ninguém quer mais então, comentar. a gente pode finalizar, então, nossa formação. Agradeço a presença de vocês. Esperamos vocês na próxima terça-feira para a formação agora em língua portuguesa, não é, Maria? E vamos sempre estar enriquecendo. Quem tiver sugestões de conteúdos para a gente abordar nas próximas formações, também pode dar. A gente está sempre aberto a ouvi-los. Tá bom? Obrigado pela presença. Jamília? Obrigada, menina. Obrigada pela presença, professores. Gente. Até a próxima. Boa noite, parabéns, Boa noite. Maria, parabéns, alunos, professores aqui presentes. Convidem os colegas de vocês para a próxima terça-feira. Exatamente. É um encontro muito proveitoso. Estendam o convite aos outros, é prático, é rápido e é feito para vocês. Boa noite, professora Isabel, Sara, algumas colegas vieram prestigiar aqui e depois mandem foto aí, né, de outras redes também, aproveitando o momento aí de rever os amigos e aprender um pouquinho mais. E Aline, foi ótimo. Ô, Maria, obrigada, viu, gente? Ellen e Rita querem falar? Quer falar, Ellen? É a professora. Você levantou a mão. Não. Ah, tá, pronto. É só tá, porque estava levantada. Então, gente, obrigada e até a próxima. Boa noite. Boa noite.